Passageiros, tudo ok? Sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Branquinho e hoje eu vou fazer um vídeo com uma temática um pouquinho diferente. Ano passado eu fiz dois vídeos para vocês com a tag 33 fatos. Um foi o 33 fatos sobre mim e o outro foi o 33 Lego fatos sobre mim. E quem acompanha o canal sabe aí que eu também tenho feito vídeos da área de mobilidade, da área de transporte, que é uma outra paixão que eu tenho, além dos Legos. Então hoje eu resolvi trazer para vocês os 33 transfatos sobre mim. Esse vídeo vai ser uma maneira de descontrair um pouquinho e até mostrar para vocês o porquê dessa paixão, como que ela surgiu na minha vida e como que eu venho trazendo ela até os dias de hoje. Eu comecei a me interessar por ônibus aos 15 anos de idade. Até os 12 anos de idade eu não sabia que as linhas de ônibus tinham número. Eu sempre identificava elas somente por nome. E foi através de uma lista telefônica, os novinhos não vão saber o que é isso, que eu descobri que as linhas tinham número e isso mudou a minha vida e a forma de ver as linhas de ônibus. Eu sou da primeira geração do City Pass escolar. O City Pass é um sistema que começou a funcionar em Goiânia em 1998 e os estudantes usavam um cartãozinho, um cartão que existe até hoje, que é o City Pass escolar, e eu sou da primeira geração. Eu tenho o meu até hoje, olha só, aqui com essa foto. Essa aqui não é a primeira via, é a segunda, que ela foi feita em 2003, quando eu entrei na faculdade. Mas a primeira via durou aí de 98 até 2003. Infelizmente eu perdi ela, tive que fazer a segunda via, mas eu acho que se eu voltar a estudar ela ainda funciona. Eu comecei a memorizar números e nomes de linhas de ônibus aprendendo a digitar. Quando eu tive meu primeiro computador, eu não sabia digitar e para poder treinar a digitação, eu peguei a lista telefônica e fui digitando números e nomes de linhas de ônibus e com isso eu acabei memorizando todas. Com isso, eu acabei fazendo uma planilha em Excel que tem todas as linhas de ônibus de Goiânia. E eu tenho uma com as de São Paulo também. Essa mesma planilha traz aí uma espécie de linha do tempo com a evolução do sistema de Goiânia de 2000 até os dias de hoje. Eu fiz vestibular 2 vezes para o curso de transportes, na época era do IFG, na época ainda era Cefet. E eu passei nas 2 vezes e na segunda eu entrei. Mas por uma má escolha, algumas ideias erradas, eu acabei deixando o curso e não tenho o menor orgulho disso. Eu já fui conferir inaugurações de terminais. No caso, eu conferi 4 terminais. Tem gente que vai em inauguração de loja, eu vou em inauguração de terminal. Que no caso foram os terminais Goiânia Viva, Parque Oeste e Recanto do Bosque, em 2004. E do terminal Senador Canedo, se eu não me engano, foi em 2006 ou 2007. Eu tenho folhetos com as modificações mais substanciais da rede de Goiânia do ano 2000 até hoje. Só que eu esqueci de trazer aqui para vocês. Na adolescência eu tinha o hábito de pegar, quando eu não estava em horário de aula, claro, de pegar ônibus aleatórios para poder conhecer as linhas. E eu fiz isso várias vezes, principalmente as linhas do Terminal Bandeiras. Inclusive, por causa disso, eu já me meti em algumas confusões, com motoristas me obrigarem a descer e embarcar de novo para pagar outra passagem, motorista achar que eu era fiscal e querer sair na briga comigo, mas felizmente em nenhuma delas houve nada de mais pesado e tudo foi resolvido na maior tranquilidade. Com esse hábito de pegar linhas de ônibus aleatoriamente, eu conheci Goiânia e Aparecida inteira só dessa forma, andando de ônibus. É claro, não percorri todo 100% das linhas, 100% dos bairros, mas eu conheci uma boa parte da cidade. Eu também tinha o hábito de anualmente comprar mapas nas bancas de revista para poder riscar a caneta as linhas de ônibus de Goiânia e de Aparecida. Com o advento do Google Maps, isso acabou se perdendo. Eu não faço isso mais, mas fiz isso muitos anos. Todos os anos eu tirava um dia das férias de julho e saía de casa para andar de ônibus. Eu andava o dia inteiro de ônibus. Eu pegava o primeiro ônibus de madrugada e rodava toda Goiânia Aparecida só de ônibus, terminal por terminal, já que a rede é toda integrada, só para ver o movimento, ver as linhas, ver se tinha alguma linha diferente, alguma linha que não existia mais e ver as atualizações. Hoje eu ainda faço isso, só que eu faço com rotas menores, eu não pego a rede inteira. Eu escolho um lugar para ir, só que na hora de ir eu faço uma rota maior para poder também ver aí as novidades do sistema.
As proteções de tela do meu computador são os itinerários eletrônicos dos ônibus que rodam aqui em Goiânia. Já tem uns anos que eu comecei a fazer isso com muita paciência. Até vou deixar aí uma amostrinha para vocês. Com o advento do Google Maps, eu comecei a dar print nos mapas de Goiânia e da região metropolitana para poder desenhar no Paint, porque era o único recurso que eu tinha, as linhas de ônibus. Antes dos sites começarem a trazer os mapas, eu tinha os meus próprios mapas no meu arquivo. Houve um período que eu fiquei desempregado e nesse período eu aproveitei para conhecer as outras cidades da rede metropolitana de Goiânia, exceto a Aparecida de Trindade que eu já conhecia. Então, nesse período eu conheci para quase todas as cidades da nossa rede. Faltaram somente Goianápolis, Teresópolis, Nova Fátima e Caldazinha. Eu tive o prazer de visitar em julho de 2015 a sede da RMTC, hoje Redmob. Nessa visita eu conversei com muita gente bacana que trabalha lá e pude conhecer também como funciona toda a operação do nosso sistema. Fiquei fascinado pela visita e espero um dia poder fazer de novo. RMTC, lembra de mim? Me convida de novo, por favor. Eu já conheci as redes de ônibus de 5 capitais. No caso foram Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Natal e Palmas. E de todas elas, a que eu mais gostei foi a de São Paulo. Inclusive dessas redes eu tenho cartões, só de Natal que não, mas eu tenho até hoje. Eu tenho o bilhete único de São Paulo, que até a última vez que eu fui ainda funcionava. Rio de Janeiro, tá aqui, do Rio de Janeiro. E eu tenho de Palmas também, mas acho que esses dois não funcionam mais. Eu conheci o metrô, eu conheci sistemas de transporte sobre trilhos quando eu conheci São Paulo. E no começo eu era contra, eu não queria usar o metrô, eu queria usar só os ônibus, eu tinha uma certa rejeição. Mas na primeira vez que eu usei o transporte sobre trilhos, eu me apaixonei, e sempre que eu vou a São Paulo eu fico doido para andar de metrô, sempre quero usar o metrô e a CPTM e eu torço muito para que um dia esse modal chegue aqui em Goiânia também. Através de sites e grupos de mobilidade, eu aprendi a gostar de veículos também. Então aprendi a olhar modelos de ônibus, as frotas do metrô e da CPTM, e isso foi nascendo aí e eu curto muito ver também as novidades dos ônibus da rede metropolitana de transportes coletivos. Sempre que possível, já que eu gosto muito do tema, eu coloco esse tema como em situações para os meus alunos resolverem questões nas minhas aulas e muitos deles curtem bastante, muitos gostam e se divertem com isso também. Eu acho bem bacana uma forma de contextualizar a matemática colocando o transporte coletivo no meio. Todos os dias eu entro no site da RMTC, mesmo sabendo que não vai ter novidade nenhuma. Todos os dias eu entro. Ali, RMTC, eu sou frequentador assíduo do site. E semanalmente eu entro no site da ESP Trans, do metrô e da CPTM, além de alguns outros sites e blogs de mobilidade também. Quando eu viajo para alguma cidade, a primeira coisa que eu busco conhecer é o sistema de transporte coletivo, até porque eu acho que o transporte coletivo é a melhor maneira de você conhecer bem uma cidade. Eu tenho mania de comparar, quando eu vejo linhas de ônibus de uma outra cidade, comparar os números com as linhas de ônibus de Goiânia. Então, quando eu vejo uma linha em São Paulo mesmo, eu vejo lá assim 271A. Aí, não, aqui em Goiânia não tem 271. Mas quando eu vejo lá 175T, aqui em Goiânia temos uma linha 175, eu já fico fazendo esse comparativo. Infelizmente, eu não conheço nenhum profissional, não tenho contato direto com nenhum profissional da área de transporte, da parte operacional e com nenhum motorista aqui em Goiânia. Em São Paulo eu tenho um amigo que trabalha no metrô e a gente de vez em quando troca alguma ideia, mas infelizmente as nossas rotinas não são muito atribuladas e a gente nem sempre consegue ter tempo para conversar. Mas é bem bacana trocar ideia com ele, sempre me tira altas dúvidas, é muito legal. Mas aqui em Goiânia, infelizmente, ninguém. Estou aberto a amizades, viu, gente? Além da paixão do transporte, também desenvolvi a paixão por trânsito. Então, eu sempre fico de olho em modificações de trânsito, obras, mudanças de vias, e eu sempre gosto de me atualizar sobre tudo aqui em Goiânia, ainda mais que o trânsito daqui está cada vez mais difícil. Também, com o tempo, eu me tornei um defensor do transporte público. Eu acho que as pessoas deveriam se tornar defensores do transporte público. É um assunto que precisa estar sempre em pauta. O transporte público é uma maneira aí de também estar vinculado ao desenvolvimento de uma cidade. E um transporte público eficiente, obviamente, vai melhorar muito a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade.
Então vamos aprender a valorizar e defender esse sistema que é tão importante para o desenvolvimento das nossas cidades. Eu tenho muita vontade de trabalhar com transporte coletivo, independente do cargo. Tenho vontade de ser motorista, tenho vontade de ser condutor, tenho vontade de ser operador, enfim, o cargo que for possível, um dia ainda quero trabalhar. Estou com planos de uma carteira D, vai que dá certo, não é? E assim que tiver uma oportunidade eu quero trabalhar nessa área. Inclusive eu adoro dirigir. E eu adoro ficar em lugares que tenham muitas linhas de ônibus. Ficar vendo ônibus passando, indo e voltando, me distrai, me conforta, eu acho muito bacana, eu relaxo e eu sempre curto muito, sempre busco estar em lugares que passam muitas linhas de ônibus. Bom, passageiros, esse foi o nosso 33 transfatos sobre mim. Se você é um apaixonado por mobilidade, comenta aí se você se identificou com algumas dessas situações, com algum desses fatos que eu comentei. Comenta, dá alguns fatos, fala aí pra mim alguns fatos sobre você também que é apaixonado por transporte. E, logicamente, em breve aparecerão mais vídeos aí sobre transporte coletivo também, principalmente os daqui de Goiânia. Então eu aguardo vocês no próximo ponto e até!